Bom dia, boa tarde, boa noite e por que não boa madrugada para você, querido ouvinte do Boleirês, a linguagem da bola. Hoje vamos falar mais uma vez sobre as competições internacionais, onde o Inter perdeu na Venezuela por Deportivo Táchira por 2-1 e o Grêmio venceu 3-1 o Lanús na Arena pela Copa Sul-Americana. Hoje estamos desfalcados do Abreu, mas estou aqui com Léo Batata. Segue e se fortalece ainda mais a minha raiva sobre a torcida e a imprensa gaúcha. Torcida colorada, claro. Pachecão. Cada vez que eu olho pro Matheus Henrique, eu vejo Kevin De Bruyne. Tá de sacanagem. Não. O Pacheco vai ser demitido. Vai ficar um podcast só de colorado depois dessa declaração aí. Essa daí foi um absurdo. Mas o assunto do Grêmio vai ser depois. O meu destaque é que a preguiça do Inter pode custar caro lá na frente. E já se complicou, né? O Inter já se complicou no grupo. E Batata, quero ver tu destilar ódio hoje. Quero ver o que tu tem a dizer sobre essa derrota do Inter, que, na minha concepção, é um vexame perder pro time da Venezuela por 2-1 naquela preguiça que foi o jogo terça-feira. Eu acho que esse momento tu sempre espera, né, Estevam? Porque a gente já comentou aqui que eu sou mais cético dos colorados e tal, tô sempre mais tranquilo. Mas hoje eu comentei para vocês previamente que eu tava irritado, né? Eu assisti pouco do jogo, né? Assisti alguns lances e tal, por motivos de trabalho, né? Mas, enfim, muitas coisas me incomodaram, a começar pela escalação do Inter, né? E aí, sobre esse assunto, eu quero pegar o gancho da minha fala inicial, né? Que eu já comentei aqui, né? A minha raiva que eu tenho, eu não consigo gostar da torcida colorada por uma boa parte, e também da imprensa gaúcha, né, que pressiona essa pressão de mostrar resultado, o imediatismo e tudo mais, não só a imprensa gaúcha, né, mas a gente fala da imprensa gaúcha porque é o que a gente consegue conviver, né, e a pressão que essa imprensa exerce mais a torcida, né, principalmente no Inter hoje, que está há muito tempo sem ganhar um título, inclusive estadual, né, desculpa, faz com que o Ramírez coloque o time que ele colocou contra o Táchira, né, ele poupou jogadores, né, Rodinei, que estava sendo titular, foi para o banco nesse jogo, o Edenilson também, e o Maurício, né, que tá tendo uma sequência e tá jogando muito bem, né, esses jogadores foram para o banco nessa partida, né, e deu, entre aspas, uma desfigurada, né, até porque são jogadores que estão com bons rendimentos nessa temporada. Então essa pressão que é exercida, né, no grupo de trabalho do Inter, né, comissão técnica, mais jogadores, faz com que o Ramírez poupe jogadores na competição mais importante, que é o Gauchão, né? Então esses 3 jogadores que eu citei foram para o banco e tudo mais, sendo que o Inter nem está classificado, né, na Libertadores, e perdeu um jogo que poderia encaminhar essa classificação, e essa poupança, vamos dizer assim, né, dos jogadores foi por causa do Grenal, né? Porque é um Grenal, já tem o estigma do Kudê ano passado na temporada passada não ter vencido tantos Grenais, né? O Inter também está um bom tempo sem ganhar o Grenal e está tanto tempo sem ganhar o Gauchão, então tem toda essa pressão para que o Inter volte a vencer, né? E a gente até comentou aqui no programa passado, né? E sobre isso, né? Então eu achei inadmissível, eu fiquei indignado com o Ramírez por causa disso, né? Mas aí eu não sei se é uma culpa só dele, mas daqui a pouco pode ter vindo alguma situação da direção, né? Também de focar mais no gauchão, né? No Grenal, que é mais importante, e também pode ter partido da cabeça dele mesmo,
Se ele acompanha as notícias, ele sabe que isso acontece, que aqui acontece essa pressão para o Inter focar mais no gauchão e nos confrontos contra o Grêmio na final, que eu acho um absurdo, né? O campeonato não vale nada, absolutamente nada. É claro, tem aquele folclore, né, de que o campeonato não vale, mas ele não vale para quem não ganha, né? Então, que eu acho um absurdo, né? Porque para mim estadual é para preparar o time para o restante da temporada e é um campeonato importante para nós aqui, principalmente para os clubes do exterior e tudo mais, mas a gente sabe que o que mais importa mesmo é a Libertadores, e eu achei inadmissível a escalação do Inter com poupando esses jogadores, né, que estão muito bem, e aí o Inter se complica, né, num jogo que poderia vir muito bem com os 3 pontos. A gente viu que o Tátira é fraco, a gente viu aqui no Beira-Rio, e o Inter poderia com certeza ir lá, por mais que o campo tenha cansado jogadores, que o Ramires falou e tudo mais, e alguma outra situação, uma pressão, vamos colocar assim, né, entre aspas, do Tátira, porque precisava da vitória e tudo mais. O Inter, com certeza, com o time completo e focado nesse jogo, poderia muito bem ter voltado com os 3 pontos, mas aí acontece todo esse contexto que a gente tem aqui no Rio Grande do Sul, né, que faz com que tenha toda essa mudança, e isso me indigna cada vez mais. Eu concordo contigo que a gente supervaloriza o gauchão, né? Mas isso a gente não vai mudar. Acho que o Ramires, não sei se ele poupou porque vai ter Grenal, ou porque também a gente tem que lembrar, né, que o Edenilson e o Maurício vêm de uma sequência de jogos grandes, mas acho que também teve essa pitada, né, de Grenal. Alguém pode ter chegado nele, tem Grenal, tu sabe que é importante vencer o Grenal para ter a tranquilidade no trabalho, né? Porque se o Inter ganha o gauchão, ele tem uma tranquilidade. Se perde, já vão pedir a cabeça do Ramires, que não serve, igual fizeram com o Kudê, né? Queria até, se me permitem, né? O Kudê, que pelo jornalista espanhol é um dos melhores treinadores do campeonato, né? Desde que ele chegou no Celta, ele tem a 5ª melhor campanha, só atrás dos 4, vamos dizer, grandes, os 3 grandes e o Sevilha, né? O Sevilha também é grande, mas Sevilha, Atlético de Madrid, Barcelona e Real, ele tem a 5ª melhor campanha desde que chegou lá. Então, olha o técnico que a gente deixou ir embora por ego da direção, né? E também da imprensa, que já tá no pé do Ramires, sendo que o trabalho recém... Ponto batido, ô Estevam. Bateu o ponto. Não, bati o ponto cedo hoje. Mas falando um pouco do jogo, né? Como eu disse no meu destaque inicial, o Inter estava numa preguiça, uma falta de interesse no jogo. Parecia que o Inter, um desrespeito, né? Pensou que ia ganhar o jogo a qualquer momento, depois que ganhou de 4-0 do Tátira aqui, e brincou, né? O Tátira teve 3 chances claras de gol. No primeiro tempo, o Gôndola chegou na cara do Lomba e conseguiu dispersar um gol feito. Nenhum de nós 3 perdia aquele gol, nem o Bacheco e o Batata, que são goleiros, e nem eu perderia aquele gol. E depois peraí. Depois o Tátira perdeu mais 2 chances, que bateu na trave. Depois o Dourado pegou em cima, salvou em cima da linha. Depois o Lomba também fez uma defesa que soltou a bola e pegou em cima da linha de novo. E depois não teve jeito. O Moisés, numa preguiça, não entendi porque se ele poupou o Edenilson e o Maurício, ele podia ter poupado o Moisés, que vinha de uma sequência grande de jogos. Tu via que ele estava desgastado, podia ter botado o Léo Borges. O Moisés vem jogando muitos jogos seguidos. O Léo Borges acho que podia ter jogado esse jogo. O lance claro que... Diga. Deixa eu só te interromper. Eu também acho que o Ramires ter poupado os jogadores foi por causa dessa maratona de jogos que o Inter vai ter, né? Que agora, nesses próximos 30 dias, o Inter tem 9 jogos, mas não se poupa na Libertadores, né? Sendo que não tá nem classificado. Se é pra poupar, poupa no gauchão mesmo, contra o Grêmio. Mas aí tem tudo isso que eu falei anteriormente, né? Mas se ele poupa no gauchão, ele ia ser massacrado pela imprensa, né, Batata? Não concorda comigo? Ia prejudicar o trabalho dele também, porque se perder o Grenal, vai ser brabo, porque a imprensa vai ficar em cima dele e não vai ter tranquilidade para trabalhar.
Exatamente, por isso que eu continuo, eu só alimento o meu ódio pela torcida e pela imprensa gaúcha. E continuando, né? Falei ali do Moisés, que acho que poderia ter jogado o Léo Borges. O Moisés desiste da jogada, depois o Zé Gabriel tenta cortar, a bola bate no Cuesta e fica no pé do jogador do Táchira, que abriu o placar, né? Depois teve o segundo gol, né? Que o Edenilson e o Lomba emularam o Wendel e o Zé Gabriel na partida contra o Boca, que é uma coisa que não pode acontecer. Acho que foi mais falha do Edenilson. O Lomba também podia ter chegado e gritado, né, que para ele afastar ou que ele ia chegar. Então é inadmissível isso acontecer em Libertadores. E uma coisa que decide, né? A gente viu contra o Boca que o Inter podia ter perdido por mais aquele dia, né? Perdeu só de 1-0, depois conseguiu ganhar na La Bombonera aí para os pênaltis. Mas foi uma coisa que custou a classificação. E mais uma coisa que eu queria falar é sobre o Marcos Guilherme, né? Acho que ele está sendo muito desgastado. Eu não entendo porque o Miguel Ramírez meio que arquivou o Caio Vidal, né? Que não entra, é muito bom jogador. Acho que ele pode fazer essa função tática que o Ramírez diz sobre do Marcos Guilherme, né? Que marca muito. Mas acho que o Caio Vidal tem totais condições de fazer essa função e também é muito melhor que o Marcos Guilherme com a bola no pé. Então eu não consigo entender isso. E sobre o Lindoso, né? É um cara que eu acho que não pode mais jogar no Inter. O Johnny tá pedindo passagem. Acho que o Miguel Ramírez já falou sobre o Johnny, né? Que é o futuro 5 do Internacional. Mas acho que ele pode ser integrado ao elenco melhor, né? Pode jogar, pode ser o reserva dourado para ter essa maturação, né? Porque o Lindoso a gente sabe que não vai sair nada. O Lindoso a gente sabe que não vai sair nada. Então não adianta o Inter ficar insistindo nele, porque não vai sair nada. O Inter tem que negociar o Lindoso. Eu acho que já até dei a dica aqui no programa, né? Eu já falei nos grupos de WhatsApp, eu até vou fazer um bingo do Batata, né? Que ele sempre fala dos grupos de WhatsApp. Hoje não falou, capaz tem a chuva amanhã, ouvinte, porque hoje o Batata não falou dos grupos de WhatsApp. Mas acho que o Inter poderia chegar no Vasco. O Thales Magno a torcida não tá muito gostando dele lá no Vasco. Oferece o Marcos Guilherme, oferece o Lindoso e tenta o empréstimo do Thales Magno. Seria ótimo para o Inter. Mas, finalizando sobre o jogo, acho que o único que se salvou foi o Tyson, né? Tentou alguns contra-ataques. Acho que até o Táchira conseguiu parar os contra-ataques com falta sempre, né? Mas o Tyson tentou alguma coisa a mais. Acho que o Galhardo e nem o Uri Alberto fizeram uma grande partida. Como um todo, a equipe foi bem abaixo. O Tyson tentou alguma coisinha, mas também não foi suficiente. Então o Inter pecou, né? Não foi objetivo, foi displicente, foi preguiçoso e se complica, né? E o Inter se complica no grupo, né? Porque tem todo mundo 6 pontos. O Inter vai pegar o Olímpia lá no Paraguai. O Inter é muito mais time que o Olímpia, né? Venceu 6-1, mas igual os paraguaios vão querer classificar. E o Inter tem um jogo duríssimo, né? E no meio de uma semana Grenal, né? O Inter vai ter um jogo do Beira-Rio domingo, depois vai jogar no Paraguai e depois tem a final na Arena. Então o Inter não vai nem poder poupar, nem deve, né? Poupar lá no Paraguai. Vai ter um desgaste que poderia ser evitado, né? Porque se o Inter vencer esse time da Venezuela, estaria encaminhada a classificação, mas não venceu, foi preguiçoso e mereceu perder, né? Para mim o Táchira foi muito melhor no jogo e o Inter, com a sua preguiça, pagou com a derrota. Para mim, um vexame, primeiro vexame do time do Ramírez, mas acho que foi mais pelos jogadores do que pelo Ramírez, porque eu notei uma postura sem vontade da equipe. Eu não gosto de ficar falando, de ficar explicando que o time não teve vontade, não teve garra, mas foi nítido que o Inter achou os jogadores pensaram que iam vencer a qualquer momento. Uma lentidão na transição que causou essa derrota para o Inter. Mas, passando a indignação, vamos passar para o Grêmio, que venceu 3-1 lá no Arena e está praticamente classificado para a próxima fase da Sul-Americana, né? Pacheco, o que tu achou do jogo? Que teve a saída do Thiago Santos, né? Que deve ser dúvida para o Grenal de domingo. Olha, cara, gostei muito da partida. Foi mais uma boa vitória sob o comando do Thiago Nunes. Segue, né, com 100% de aproveitamento no comando do Grêmio, com muitos gols marcados.
explicar pro pessoal ali meu destaque inicial, que eu falei do Matheus Henrique. Comparei com o De Bruyne, evidentemente é uma brincadeira. Não precisa me colocar no mesmo sanatório do Fred do Desimpedidos, que comparou o Felipe Melo ao Pirlo. Mas eu fiz essa brincadeira para comentar da boa fase que está vivendo o Matheus Henrique sob o comando do Thiago Nunes. Ele que vinha bem mal nos últimos tempos com o Renato. E dizer que isso se deve a uma questão que eu já havia chamado a atenção aqui anteriormente, agora vou chamar de novo, que é o fato de que o Matheus Henrique é um volante que tem que ter liberdade para chegar à frente, tem que ter liberdade para entrar na área. É um tipo de volante assim de movimentação, agressivo, que sabe fazer gols quando chega lá na frente, e não um volante que fica na base da jogada, distribuindo o jogo com passes, como era o caso do Arthur, como é o caso do Michael. Então, como eu sempre disse, o Matheus Henrique nunca foi o substituto do Arthur. Ele é bem diferente do Arthur. É um grande jogador também, mas com características diferentes. E só a condução de bola curtinha ali enganou todo mundo e o pessoal ficou achando que ele era substituto do Arthur. Quase destruiu a carreira dele, preso na base da jogada, sem conseguir armar igual o Arthur e tirando dele o que ele tem de melhor, que é essa chegada à frente. Mas, feito esse parênteses aí, vamos falar um pouco mais da partida em si. O Lanús é um adversário um pouco mais forte, um adversário que joga Série A do Campeonato Argentino, ou seja, é um adversário razoavelmente bom, diferentemente dos outros que o Grêmio vem enfrentando ultimamente, e ainda assim o Grêmio soube se impor. O Grêmio teve um primeiro tempo muito bom, marcou 2 gols, logo cedo ainda, o primeiro deles logo cedo ainda, ou seja, mostrando que realmente está com um ataque muito forte, bola aérea principalmente, o Grêmio está optando ali nas transições rápidas por buscar jogadas laterais e botar a bola na área, às vezes alto ou até pelo chão e tal, mas tá buscando esse jogo mais objetivo, às vezes pelos lados. E enfim, o ponto negativo é a bola aérea defensiva novamente. Foi assim que o Lanús conseguiu fazer o gol de empate àquela altura. Continua vazando. É a principal preocupação que a gente pode jogar para o Grenal, porque a gente sabe que o Inter tem uma bola aérea boa, já fez muitos gols, assim, principalmente no ano passado. Então preocupa, claro. E no segundo tempo eu pude observar o Grêmio um pouco mais cansado, né? Eu achei que caiu um pouco a produção do Grêmio, mas ainda acho que faz parte do processo de recuperação física do Grêmio, que na época do Renato parecia muito mal fisicamente, pelo trabalho do preparador físico antigo, e agora na mão do Thiago Nunes, e com esse novo preparador físico, tá melhorando um pouco. A gente vê o Grêmio não atuar tão mal mais nos segundos tempos, mas ainda assim há uma queda de produção. Não consegue jogar tão bem como no primeiro tempo, e foi o que a gente viu hoje. O Lanús conseguiu igualar um pouco o jogo no segundo tempo, mas também não criou assim tantas oportunidades assim que chegasse a merecer um empate, e o Grêmio soube, numa jogada de transição, encontrar o 3-1. Então é positivo, porque mesmo num momento que não foi tão maravilhoso, o Grêmio soube ser sólido, soube sofrer e soube matar o jogo. Então fica esse ponto positivo aí. Um ponto muito negativo da partida, como o Estevam já falou, é a lesão do Thiago Santos, que é um jogador importantíssimo desde que chegou. Ele que marca muito bem, que está tendo uma possibilidade de retomada de bola no meio campo e proteção fantástica. E também com a bola no pé não é nenhum idiota, não. Consegue tramar muito bem por ali no meio campo. E se o Grêmio perder ele para o Grenal, vai ser uma perda grave também. Talvez até a lesão dele que tenha causado um pouco esse segundo tempo um pouco mais complicado para o Grêmio. Então esperamos que seja só um desconforto, uma coisa leve, e ele possa jogar o Grenal. Além disso, destacar mais uma boa atuação do Rafinha, mais uma atuação excelente do Ferreira. O Diego Souza entrou e rapidamente conseguiu dar uma assistência. Matheus Henrique, que eu já citei anteriormente. Então, o Grêmio, no geral, conseguiu ir bem, mas destacar também o Diego Turin, que o Estevam sempre gosta de dar uma pedrada. Eu também vou dar uma pedrada, porque, olha, é muito fraco. Apanha da bola. Ele tem dificuldade, parece que de caminhar, de andar em campo. E isso fica muito evidente vendo o jogo, assim, o jogo que ele começa, joga boa parte, assim, é incrível como ele tem dificuldade para, quando ele sai da área para tramar, ele pega a bola e só consegue dar um passe absolutamente simples, assim, que para um cara que está muito, muito livre, e quando tá dentro da área, ele tem dificuldade de brigar com o zagueiro, tem dificuldade de tentar empurrar a bola pro gol. O jogo com os pés dele é muito complicado, com a cabeça. A gente espera que seja um pouco melhor, embora também a gente não tenha visto ele fazer muitos gols de cabeça com a camisa do Grêmio, mas realmente está muito difícil. Então,
Esses são os meus pontos de destaque. O Pacheco, Acho que no geral foi bom. o Churin como jogador é um ótimo gogoboy, né? Eu acho que mulheres querem presentear suas amigas com uma despedida de solteira. O Churin é um ótimo. Ele vai cumprir o seu papel. Porque deve dançar que nem uma loucura, porque jogando futebol é uma vergonha. Realmente, cara. É a impressão que nos passa. Fica uma máquina de músculos, mas jogar bola que é bom nada. Mas. Então é isso, cara. Eu tô bem confiante pro Grenal, porque eu vejo um Grêmio sólido, eu vejo um Grêmio bom em todas as fases do jogo, tirando a bola aérea defensiva. Então eu tô bem satisfeito com esse início de trabalho, tô confiante pro Clássico e me preocupa só essa bola aérea defensiva, que é onde tudo pode ser posto a perder. Ô Pacheco, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, como tu tá confiante, o Grêmio é o favorito para esse clássico? Cara, falar em favoritismo é muito complicado, porque eu acho que é um clássico que as duas torcidas chegam confiantes. Cara, difícil falar em favoritismo, mas eu tô confiante como não estava há muitos Grenais. Isso eu posso te dizer, porque eu, como já citei antes, vejo o Grêmio sólido, vejo um Grêmio que ataca bem, tanto em transição como com a bola no chão, vejo o Grêmio que se defende bem, tanto na pressão, tanto mais atrás, principalmente se tiver a presença do Thiago Santos, né? Então eu vejo um Grêmio muito forte, um Grêmio que é capaz de tirar a bola, tocar a bola, expressar, tirar ritmo do jogo, dar uma controlada, tem qualidade individual também. Então eu vejo o Grêmio muito, muito pronto para essa partida. Me preocupa a bola aérea defensiva. É ali que o Grêmio pode botar tudo a perder. Da mesma maneira, me preocupa o Thiago Santos não poder jogar, ou de repente, um segundo tempo, um Grêmio muito cansado, embora talvez o Inter também esteja sofrendo com a maratona de jogos, então talvez não seja um problema. Mas duas questões que me deixam bem empolgado para a partida é o fato de que o Inter, apesar de estar evoluindo e ter boas ideias, ainda erra muito na saída de bola, que pode favorecer essa pressão, e o Inter toma muitos contra-ataques, o que pode ser uma arma fantástica para o Grêmio. Então, é só não entregar o jogo na bola aérea que eu realmente fico bem confiante. Uma coisa que eu queria comentar é sobre o campo da Arena, né? Eu comentei já no programa passado que tá horrível, né? O Grêmio, como um time de Série A, não deveria tinha que ter mais cuidado com o gramado, não sei quem cuida do gramado da Arena, mas tá castigado o campo, dava um passe, vinha grama até aqui a minha casa. Achei o gramado bem castigado. Eu já botei ele no nosso grupo ali, já estão dizendo que tô fazendo as desculpas do Ramires, mas vocês têm que concordar comigo que o campo tá muito castigado no campo da Arena. Com certeza, né? Já quebrou o Inter, né? O Ramires, se perder, já vai ter uma muleta, porque todos os jogos que ele perdeu é a culpa do gramado. Não que eu discorde tanto, tá? Mas já tá ficando chato, né? Já tá parecendo as entrevistas do Renato, que ele não explica o jogo e só põe a culpa em algum outro fator, né? Cara, realmente, o gramado da Arena já historicamente é uma complicação, né? Faz tempo já que o gramado da Arena nos dá dor de cabeça. Eu acho que tem a ver muito com aquela questão da falta de sol, né? Que sempre é o calcanhar de Aquiles do gramado do Grêmio. E também a sequência de jogos bem forte, né? O Grêmio tá jogando em casa algumas partidas já em sequência, talvez esteja atrapalhando ainda mais essa situação. E só para finalizar aqui, comentar duas questões. A primeira delas é que o Grêmio praticamente encaminhou a classificação mesmo, né? Porque tem 12 pontos, os adversários têm 6 apenas, e faltando 2 rodadas para acabar, o Grêmio precisa apenas de um empate, isso se os adversários pontuarem ao máximo. Além disso, tem que comentar a questão de que o próximo jogo contra o fortíssimo Aragua, que tomou 8 aqui na Arena, então me parece que a classificação está totalmente encaminhada. Eu até pouparia, mandaria a transição para esse jogo contra o Aragua. A gente sabe que é na Venezuela, que sempre é uma viagem difícil, complicada, o pessoal tem muitas dificuldades por lá, e o adversário é muito fraco. Eu duvido que a transição do Grêmio não consiga pelo menos um empate diante do Aragua. Então já vou deixar a sua opinião aqui, que eu acho que é bom o Grêmio ter uma semana para treinar e até para descansar para o outro Grenal. Então, deixo essa ideia aqui. E falar também de uma situação que mexeu com o Rio Grande do Sul nessa semana, que é a possibilidade do Grêmio estar trazendo Douglas Costa, que a possibilidade já surgiu faz tempo, mas agora parece estar se concretizando, que eu fico muito feliz, assim, muito empolgado. É um excelente jogador, um jogador que vem diretamente do mais alto nível do futebol. O Grêmio está contratando um jogador do Bayern de Munique, o atual campeão do mundo.
é um cara fantástico, tem um contra um maravilhoso, é gremista, tá vindo com vontade de jogar no Grêmio, vontade de conquistar, vai movimentar, vai ganhar bem, é verdade, mas eu acho justo, é um grande jogador, né? Já tá concedendo muito e baixar o salário dele, e o Grêmio, se quer ter um jogador desse nível, tem que pagar. Então, eu acho ok, e vai movimentar, vai vender camiseta. Pena que não tem a possibilidade da bilheteria hoje, porque certamente encheria o estádio. E então fico muito feliz com isso, e acho que, diferentemente do que se falou do Borré no início do ano, que se queria trazer ele pagando muito e tudo mais, eu acho que eu não gostava na época da ideia, agora é totalmente diferente. Primeiro, porque é um jogador que realmente é de um nível bem mais alto, e segundo, porque ele encaixa perfeitamente no time do Grêmio. O Grêmio está precisando de um ponteiro de muita qualidade, porque quando eu vejo o time do Grêmio hoje, eu vejo, como eu disse, uma defesa boa, vejo um meio-campo bom, até porque antes um meia, agora acho que essa formatação do Thiago Nunes não precisa mais de um meia, acho que tá legal assim o meio. Tem um bom centroavante, vejo no banco o Ricardinho, interessante também, embora o Churin seja fraco. E nas pontas, que são tão importantes para esse sistema, o Grêmio, esse time que é tão focado em jogada de lado, em um contra um nos lados, transição e tudo mais. Tem o Ferreira que tá voando, tá jogando demais, mas pelo outro lado ainda não tem ninguém do mesmo nível, pelo menos, do Ferreira. E aí tem muitos garotos e tal, que talvez possam servir para banco, mas era bom ter um cara firmado, tá dizendo o Douglas Costa, a gente traz um cara do nível do Ferreira para mais ainda, né? Vem com status para ser mais ainda, então vai dividir essa responsabilidade, vai dividir a atenção da marcação, vai aumentar o nível geral do Grêmio e vai empurrar essa gurizada toda para o banco de reservas para poderem evoluir calmamente e quem sabe serem os futuros do Grêmio. Mas, ô Pacheco, o bom é que o Renato não tá mais treinando o Grêmio, porque tinha uma possibilidade bem grande do Tassiano ou do Luiz Fernando botarem o Douglas Costa no banco, né? Cara, nessa hipótese ele seria o reserva imediato do Alisson, né? Também era outro que não saía em hipótese alguma do time do Grêmio. O Alisson era a legítima ovelha O Alisson tá sendo legítimas ovelhas do Renato, né? O Renato era apaixonado pelo Alisson também. Até essa semana o Renato foi no Bem Amigos, né? Com o Galvão fez o lobby pra ele treinar a seleção brasileira e tudo mais. E eu fico imaginando o Renato na seleção brasileira e o Tassiano com a camisa 10 jogando no meio-campo do Brasil. Certamente é uma cena que a gente veria. Que absurdo. Só para voltar ao assunto anterior ali, uma coisinha que eu queria complementar sobre o Douglas Costa é que a contratação é muito boa, mas o pessoal da preparação física e departamento médico tem que ficar de olho, porque é importante que ele jogue, né? E não só esteja aqui em Porto Alegre. Pode deixar que, dependendo do meu boneco voodoo dele aqui, ele vai jogar bastante, na ponta do banco. Mas, antes de finalizar, eu queria comentar um pouco sobre um time da Libertadores, que é o Palmeiras, que acho que ao lado do Flamengo foram os brasileiros que pegaram os grupos mais difíceis, né? O Palmeiras pegou o Defensa e Justiça, que é o atual campeão da Sul-Americana, e que ganhou do próprio Palmeiras na Recopa Sul-Americana, e o Independiente Del Valle, né? Que é muito bom time, eliminou o Grêmio, junto com o Universitário do Peru, que é o time mais fraco do grupo, mas o Palmeiras está fazendo 12 pontos, né? Então, acho que o Abel Ferreira, que a gente até comentou aqui, né? Que estava sendo ameaçado porque podia não classificar no Paulistão. Olha o absurdo que a gente tem que estar falando aqui, né? E vem fazendo essa campanha maravilhosa na Libertadores. Então, a gente tem que valorizar, né? Porque, comentando de um técnico que estava ameaçado até 2 semanas atrás, é um absurdo. Mas eu acho que por hoje é só. Antes queria fazer um comentário, né, que eu espero que o Inter tenha o mínimo de maturidade e malandragem para esse Grenal, né? Porque só um exemplo do último jogo do Tátira, o Inter vencendo o jogo, tomar um gol de contra-ataque não existe, né? A gente viu também lá contra o Palmeiras no passado, que o Inter jogou com o time recheado de jovens, fez o gol no final e tomou o gol logo em seguida. Então, isso não pode acontecer. O Grêmio, por outro lado, tem jogadores experientes, né? O Jeromel, o próprio, não vai ter o Kahneman, né? Mas o próprio Rafinha, né? Que foi campeão do Flamengo, um jogador muito experiente. E para mim falta no Inter jogadores cascudos, assim, né? Ainda mais que o Tyson que chegou, que vem se mostrando
uma liderança nesse começo, não vai jogar, né? Não tá escrito no gauchão, então espero que o Inter esteja focado, não cometa erros bobos, porque é uma final. Vai ser decidido no detalhe, como o Pacheco disse, os times vai ser um jogo parelho, eu acho que vai ser um jogo parelho, não tem favorito, e até acredito que o jogo pode ir para os pênaltis, que seria ruim para o Inter, né, porque o Lomba não é um grande catador de pênaltis, não sei o Breno, que não foi ainda suficientemente testado nesse quesito, né, não sei se o Pacheco tem alguma informação dele da base, mas profissional é outra coisa, né, então acho que vai ser um jogo... Não sei de nada, não sei de nada. Vai ser um jogo decidido no detalhe, né? Então o Inter não pode cometer erros bobos. Tem que entrar focado, porque esse título não é importante por vencer um gauchão que não vence há tanto tempo. É importante para o Miguel Ramírez ter respaldo no trabalho, respaldo da torcida, porque da diretoria eu tenho certeza que tem, mas respaldo da torcida e sem o pessoal da tradicional imprensa encher o saco, né? Com pitadas de xenofobia, né? Como o Kudê sofreu aqui. Mas por hoje é só. Continuem nos acompanhando nas redes sociais. Fiquem ligados que vai ter live pré-jogo, né? O jogo é às 4, então pelas 13h20, 13h30 vamos entrar em live para comentar esse Grenal, como a gente sempre faz. E é isso aí, se inscrevam no canal, ativem o sininho, mandem para papagaio, avô, cachorro, gato. E é isso aí, tamo junto. Abraço!